Uma língua que depende excessivamente de inflexões verbais baseadas na subjetividade e no humor do falante é, gramaticalmente falando, uma imprecisão científica. Esta era a avaliação fria que o professor James Harrison, da Universidade de Stanford, mantinha sobre o português. O inglês, com sua estrutura lógica e seus auxiliares modais precisos, era a prova de uma língua evoluída. Ele não tinha dúvidas disso. No entanto, uma experiência de poucos dias em São Paulo derrubaria suas crenças, e seus valores sofreriam uma transformação sísmica. A luz do outono banhava o campus de Stanford, iluminando o prédio de linguística comparada. O escritório do professor James Harrison estava abarrotado de teses e manuscritos de todo o mundo. Aos 62 anos, com um doutorado obtido em Oxford há mais de 3 décadas, James dedicara sua vida a desvendar a morfologia dos sistemas verbais. Membro vitalício da Sociedade Americana de Linguística, ele era uma lenda viva. Sua obra Tempo e Cognição era a Bíblia da área, adotada globalmente. Ele era o rei dos tempos verbais. Contudo, ao ver sobre sua mesa um manuscrito vindo de uma universidade brasileira, James não escondeu seu desdém. Para ele, o português, com sua dependência barroca de conjugações e o uso irracional do modo subjuntivo, tinha baixo valor científico. A razão era clara: o inglês operava como um relógio suíço. O simple past, o past continuous, o present perfect, cada um ocupava um lugar cirúrgico na linha do tempo. Isso era prova de uma mente civilizada. James ensinava isso religiosamente. O sistema temporal inglês era o ápice da precisão humana. Em comparação, o que era o português? Uma confusão sentimental. Por que ter duas formas de ser e estar? Por que dividir o passado em perfeito e imperfeito, criando nuances que dependiam mais da memória afetiva do que do fato ocorrido? E o pior, o subjuntivo. Uma modalidade inteira dedicada à incerteza, ao desejo e à dúvida se eu fosse quando eu tiver. James dizia aos seus alunos: uma língua que obriga o falante a conjugar seus sentimentos antes de relatar um fato é uma língua que obscurece a lógica em favor da emoção. Professor, disse um doutorando no laboratório, há estudos sugerindo que o uso do subjuntivo e a omissão do sujeito no português indicam um alto grau de inferência contextual. Inferência é apenas uma desculpa para a falta de clareza, retrucou James, olhando para o céu azul da Califórnia. A precisão linguística é um indicador de desenvolvimento. O português, com sua redundância e carga emocional, é ineficiente. É uma língua presa ao coração, não ao cérebro. A crítica de James ao português era famosa. Em palestras, ele atacava a ineficiência latina. Certa vez, declarou que o português era um obstáculo ao pensamento científico rigoroso. Embora houvesse pesquisadores brasileiros na plateia, James não se importava. Ao entardecer, ele deixou o escritório. Caminhando pelo campus, sentia-se satisfeito com seu mundo perfeitamente ordenado. Ter o inglês como língua materna e dissecar sua lógica era a maior das sortes. Não havia motivo para desperdiçar tempo com o caos gramatical das línguas latinas. James acreditava nisso piamente. Ele só não sabia que essa convicção estava prestes a ruir. Certa manhã, James abriu seu e-mail. Havia um convite da secretaria da Associação Internacional de Linguística. Assunto: palestrante principal. O convite era para o Congresso Anual em São Paulo, no mês de março. O tema: a precisão temporal e o desenvolvimento cognitivo. Exatamente a especialidade de James. São Paulo. James recostou-se na cadeira. Nunca havia estado no Brasil. Honestamente, via o país como uma terra de desordem. Mas ser o keynote speaker era uma honra reservada a nobelistas. Não havia razão para recusar. Talvez fosse a oportunidade perfeita para demonstrar, diante dos especialistas em línguas românicas, a superioridade da precisão anglo-saxônica. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Vou mostrar o quão desnecessariamente complexo é o sistema deles, pensou. Naquela noite contou à esposa Elizabeth. Vou ao Brasil em março. Ao Brasil? Mas você vive criticando a língua deles. Disse ela surpresa. Exatamente por isso. Vou provar meu ponto no território deles. James preparou sua apresentação com zelo. Slides comparando a economia do simple past com a redundância do pretérito mais que perfeito. A conclusão era ácida. A dependência de modos verbais hipotéticos, subjuntivo limita o pensamento lógico objetivo. No início de março, no aeroporto de São Francisco,
James fez o check-in na primeira classe, carregando 30 anos de arrogância acadêmica em sua pasta de couro. Durante o voo, revisou seu discurso. Enquanto sobrevoava a Amazônia e depois o vasto interior brasileiro, James antecipava sua vitória intelectual. Ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, GRU, James preparou-se para o caos. No entanto, foi recebido por uma energia diferente. Havia barulho, sim, e muita gente, mas havia uma fluidez orgânica. Ele observou a fila da imigração. Era longa, mas andava rápido. O oficial da Polícia Federal não agia como um robô. Ele sorria, olhava nos olhos, trocava 2 ou 3 palavras gentis e carimbava. Bem-vindo ao Brasil, professor, disse o oficial, devolvendo o passaporte com um aceno de cabeça genuíno. James estranhou. Havia eficiência, mas ela não era fria, era calorosa. No ponto de táxi, ele esperava ser enganado ou enfrentar um carro sujo. O motorista, porém, desceu rapidamente, colocou as malas no porta-malas e abriu a porta com um bom dia sonoro. O carro estava impecável. Hotel Renascença, por favor, disse James. Perfeito, doutor. Vamos fugir do trânsito pela marginal, respondeu o motorista. Durante o trajeto, James observou o trânsito de São Paulo. Era denso, agressivo, uma massa de metal e luzes. Mas o motorista navegava por ele com uma intuição impressionante. Não havia rigidez das faixas da Califórnia, havia um jogo de cintura. Um carro dava sinal, o outro cedia espaço, o motoqueiro passava e ninguém batia. Era uma negociação constante, não verbal, baseada em perceber a intenção do outro. Como isso funciona? James perguntou a si mesmo. Não seguem regras rígidas, mas o fluxo não para. No hotel, a recepção foi desconcertante. A atendente não apenas pediu seu cartão de crédito, ela perguntou como foi o voo com um tom de preocupação real. Antes que ele pedisse, ela disse: vejo que o senhor está cansado. Coloquei o senhor num quarto em andar alto, longe do barulho da rua, e já mandei subir uma água de cocô gelada. James ficou atônito. Ela antecipara uma necessidade que ele nem havia verbalizado. No quarto, tudo estava lá. À vista da cidade pulsante, os arranha-céus da Avenida Paulista. Ele olhou pela janela. O caos aparente lá embaixo operava sob uma lógica invisível. O jeitinho brasileiro não era desonestidade, parecia ser uma forma de lubrificação social. As pessoas se entendiam com meias palavras, com gestos, com uma empatia que dispensava instruções explícitas. Como linguista, James pregava que a precisão verbal era tudo, mas aqui a sociedade funcionava com base no que não era dito, mas sentido. O contexto emocional que ele tanto criticava parecia ser a cola que mantinha tudo unido. A noite caiu sobre São Paulo. As luzes intermináveis brilhavam. A contradição começou a germinar em sua mente, linguagem imprecisa, mas conexão humana absoluta. Como? Na tarde seguinte, James foi ao local do evento, um centro de convenções moderno. O saguão estava cheio. Amanhã, ele subiria ao palco para demolir a gramática portuguesa. Enquanto tomava um café, um homem se aproximou. Professor Harrison. Sim, é uma honra. Sou Carlos Silva, professor de Linguística da USP. Carlos tinha cerca de 60 anos, um rosto amável e uma postura relaxada, mas digna. Li seus artigos sobre a ineficiência das línguas neolatinas. Fascinante. Não havia ironia na voz de Carlos, apenas curiosidade. Tenho tempo antes de uma reunião. Aceita um café? Sentaram-se. O café brasileiro era forte e aromático. Carlos foi direto ao ponto. Professor, o senhor critica muito o nosso uso do pretérito imperfeito e do subjuntivo. Acha que são redundantes. E não são. James respondeu, defensivo. Em inglês e até eu comi, é um fato. Em português, vocês se perdem entre eu comi, eu comia, eu tinha comido. E o subjuntivo. Se eu comesse. Por que tanta complexidade para algo que não aconteceu? Carlos sorriu suavemente. Deixe-me fazer uma pergunta, James. Se eu digo, eu estava lendo quando ela chegou, o foco está no fato de eu ler ou na interrupção? Na interrupção, logicamente. Exato. Mas o imperfeito estava ou lia faz mais do que isso. Ele coloca você dentro da ação. O inglês relata o evento como uma testemunha externa, um juiz. O português convida o ouvinte a entrar na cena, a viver o processo. O imperfeito não é imprecisão temporal, é imersão narrativa. James franziu a testa. E o subjuntivo? O modo da dúvida. Espero que você venha.
Por que não espero que você venha? O fato é vir. Ah, mas aí está a beleza, disse Carlos, inclinando-se para a frente. O indicativo, venha, é o mundo da realidade crua. O subjuntivo, venha, é o mundo do desejo, da alma, da possibilidade. Quando usamos o subjuntivo, não estamos trocando informações, estamos compartilhando esperanças e medos. O português não serve apenas para transmitir dados, James. Ele serve para conectar corações. Carlos continuou. O senhor vê o trânsito lá fora? Parece caótico para um americano. Mas funciona porque cada motorista está lendo a intenção do outro. Nossa língua é igual. Omitimos o sujeito oculto, porque presumimos intimidade. Usamos o diminutivo não para falar de tamanho, mas para demonstrar afeto. A nossa gramática exige empatia. Para conjugar um verbo corretamente em português, você precisa saber não apenas quando algo aconteceu, mas como o falante se sente a respeito. James ficou em silêncio. O inglês é a linguagem da lei e da ciência, preciso, cirúrgico, concluiu Carlos levantando-se. O português é a linguagem da humanidade, fluida, adaptável e profundamente empática. Complexidade não é falta de evolução, professor. É a prova de que damos mais valor à nuance humana do que à frieza do relógio. Estou ansioso pela sua palestra amanhã. Carlos saiu, deixando James sozinho. O sol poente tingia os prédios de dourado. James olhou para suas anotações. O português é ineficiente. A frase parecia agora ridícula. Ele passou 30 anos medindo a qualidade de uma língua pela sua capacidade de separar o tempo em fatias exatas. Mas o que ele viu em São Paulo, a gentileza da recepcionista, a intuição do taxista, a explicação de Carlos, mostrava que a ineficiência era, na verdade, uma sofisticação social. O inglês descrevia o mundo, o português sentia o mundo. A mente de James girava. Seu discurso estava fundamentalmente errado. Ele estava julgando um peixe pela sua capacidade de subir em árvores. O sistema de tempos verbais que ele desprezava era, na verdade, uma ferramenta poderosa de conexão emocional, algo que o inglês, em sua frieza analítica, muitas vezes falhava em alcançar. Ele voltou ao hotel, abriu o arquivo de sua apresentação, deletou tudo, passou a noite em claro, reescrevendo. As lágrimas vieram em certo momento. Quanta arrogância! Ele havia confundido simplicidade mecânica com superioridade. Na manhã seguinte, o auditório estava lotado. James subiu ao palco. Ele não usou os slides preparados. Segurava apenas uma folha de papel trêmula. Bom dia, começou ele. Hoje, eu devo um pedido de desculpas. O silêncio no salão era absoluto. Por 30 anos, acreditei que a precisão temporal era a única medida de uma língua civilizada. Eu olhava para o português e via excesso, via desordem, via emoção desnecessária. Ele fez uma pausa, olhando para Carlos Silva na segunda fileira. Eu estava errado. O que chamei de imprecisão é, na verdade, uma capacidade superior de empatia. O português, com seus imperfeitos e subjuntivos, não relata apenas o tempo cronológico, ele relata o tempo humano. Ele nos permite viver a dúvida, compartilhar o desejo e nos conectar em um nível que a pura lógica jamais alcançará. James respirou fundo. O inglês pode ser a língua do cérebro, mas aprendi em São Paulo que o português é a gramática da alma. Não é o caos, é o afeto codificado em verbos. Quando terminou, houve um segundo de silêncio atônito, seguido por uma explosão de aplausos calorosos, do tipo que só os brasileiros sabem dar. Carlos Silva sorria e acenava com a cabeça. E James, pela primeira vez em décadas, não se sentiu um observador do tempo.